24D, analisando nossas próprias partidas. Tenho jogado a Benoni ultimamente, tenho ganhado mais que perdido, então isso já é algo interessante. Mas ela não é fácil, é de difícil condução, leva alguns problemas no centro ali, com o avanço de F4 e E5 por parte das brancas, que às vezes as pretas têm uma dificuldade, têm uma posição às vezes perdida, então não é uma abertura, uma defesa de fácil condução, mas nada é fácil nessa vida, então temos que jogar e vendo o que acontece e estudando, mas tenho me dado bem. Essa partida eu estava com uma vantagem, uma certa vantagem, depois eu joguei ela fora, mas é assim. Então já nesses vídeos que fiz anteriormente, analisei 8 vitórias, 8 empates e agora com essa partida 8 derrotas. Sempre acho que as derrotas são as mais importantes, as que a gente tem que prestar mais atenção, tentar melhorar no nosso xadrez as partidas que a gente perde, que muitos erros são psicológicos e que são constantes, eles sempre são recorrentes, vez por outra eles vão aparecer. Então lá, meu adversário jogou D4, joguei cavalo F6, C4, C5 aqui caracterizando a Benoni, E3, E6, meu adversário jogou algo que não é muito comum, ele jogou um tanto que restringido. Foi a primeira vez que joguei contra alguém que jogou dessa forma, jogando E3. Aí cavalo C3, G6, já vou fazer o fianqueto aqui. Bispo D3, bispo G7, cavalo G2, veja que é de uma forma bem diferente que ele começa. Eu achei que ele podia também jogar F4. Aqui tem uma variante que é tomar em C5, mas sempre eu vou jogar meu cavalo em A6, aí vem E4, aí eu tomo em C5, E5, cavalo G4 e F4. Então esse é o tipo de posição que vai ficar bem, vão ter algumas trocas aqui. É perigoso para as pretas porque as brancas podem primeiro desenvolver as peças, fazer o roque grande. Vamos ter que esperar, né? As pretas têm que esperar um pouco também. Tem que esperar um pouco para decidir o que as brancas vão fazer. Ficar no aguardo. E enquanto isso vai desenvolvendo as peças. Dá para jogar D6, dá para tentar desenvolver o bispo aqui, fazer o fianqueto também desse bispo. Pensar em algo daí, plano. Então depois de cavalo G2, eu tomei em D4, eu não queria ficar esperando muito, porque queria resolver já a questão do centro. Que eu já vi que não ia dar para jogar Benoni, que geralmente é a estrutura que eu jogo, então eu resolvi mudar a estrutura já. Aí ele tomou em D4, eu joguei D5, veja que agora eu vou jogar provavelmente uma estrutura semelhante a um peão da dama isolado. Fez o roque, fiz o roque também. Aqui talvez deveria ter tomado em C4 para acontecer isso que eu falei anteriormente, deixar o peão da dama isolado, né? Isolado porque ele não tem mais nenhum coleguinha do lado para defender ele. E roque, aqui é uma situação bem igualada. Então depois de roque das pretas, as brancas jogaram aqui, ó, B3. Essa é a ideia de que se eu tomo em C4 ele pode retomar com o peão. E também com a ideia de desenvolver esse bispo, ou por A3, atacando minha torre, ou jogar bispo B2. Aqui também é possível avançar o peão. E cavalo C6, chegaremos a essa situação aqui. Esse peão da dama isolado. As pretas podem tentar atacar ele depois.
Então tem algumas opções. Então depois de B3, joguei cavalo C6. Veja que eu tô já pensando em atacar esse peão. Bispo F4, A6. Aqui eu já estava com alguma ideia em mente, que era ganhar esse peão aqui em D4, tomar aqui e jogar B5. Eu consegui fazer isso, meu adversário não viu. Aqui tem uma ideia de tomar em D4, bispo toma em C4, A6. É a mesma ideia, só que de uma forma, de outra transposição. Aí A4, ó, A4 impede B5, então seria diferente. E a ideia é colocar meu bispo, meu cavalo em D5, com uma super posição, né? Aqui também pode trocar esses cavalos, e meu cavalo infelizmente não vai conseguir ficar aqui por muito tempo. Então é uma posição bem igualada aqui. Então depois de A6, aqui eu fiz esse lance de espera. E aí meu adversário jogou torre C1. Aqui é melhor avançar. Ganhei espaço. Daí tem algumas variantes aqui. Torre C1. As pretas estão com pouco espaço, mas elas vão ter que manobrar para ver se consegue alguma coisa. Talvez até o cavalo vir aqui em D7 para avançar esse peão, tentar abrir aqui a posição. Apesar que eu jogando esse cavalo aqui, esse peão vai ficar fragilizado. Dama D2, E5. Aqui já joga E5 direto. D toma em E5 e cavalo toma em E5. Agora são as pretas que ficam com o peão da dama isolado. Mas é uma situação tranquila, jogável. Depois tomei lá em D4, depois que meu adversário jogou torre C1. Aqui é considerado um errinho pelo computador. Tomei em C4, ele tomou com o bispo. Poderia ter tomado com o peão também, mas perderia o peão em D4. Olha lá, ó. Esse que é o problema do peão isolado. Você tem que cuidar dele. Então ele tomou com o bispo. Aí eu joguei B5. Ele voltou lá. Tinha algumas outras opções. Não é aqui ainda. Bispo D3. Aí eu tomei lá, ganhei um peão. Aí ele jogou bispo B1. Aqui o computador sugere cavalo F5. Daí, se houver a troca das damas, aqui as pretas tem uma vantagenzinha. Tem um peão a mais. Esse bispo ele pode se tornar bom quando esse cavalo sair daqui. Então as pretas têm uma vantagem aqui. Mas eu não joguei isso. Tomei lá em E2 com cheque. Daí a dama tomou. Aqui eu fiquei em dúvida no que jogar. Ou bispo B7 ou dama B6. Resolvi, porque os próximos lances das brancas vão ser jogar torre aqui em D1. Então de qualquer forma eu tenho que tirar minha dama daqui. E o ruim é que esses bispos estão meio que metralhando aqui a ala da dama. Então se por exemplo minha dama vem pra cá, esse bispo pode vir atacar aqui. Então é uma situação meio difícil. Eu não sabia na hora o que seria o melhor lance, mas joguei dama B6. Então torre, bispo B7 provavelmente seria melhor. Então depois de dama B6, torre FD1. Como eu disse, meu adversário ia jogar isso para ganhar um tempo aqui. Já está ameaçando vir com o bispo aqui, né? Então eu tenho que terminar o desenvolvimento das minhas peças. Aí eu deveria novamente ter jogado aqui, ó, bispo B7. Agora eu terminei o desenvolvimento, porque também se o adversário jogasse aqui bispo E3, eu teria sempre essa casa para dama. Então não teria problema. Mas eu resolvi pôr algum empecilho no meu adversário de jogar esse bispo aqui. Então não queria que ele viesse com o bispo aqui.
Daí ele jogou bispo G5. Aí eu desenvolvi lá meu bispo último com um B7. Se ele tomasse aqui, eu tomaria. Jogasse aqui também, seria uma posição bem tranquila para as pretas. Mas joguei lá, porque se ele toma em D8, eu retomo com a torre, então não tem problema. Aí meu adversário jogou aqui bispo E4. Também poderia ser jogável aqui, trocar as torres, jogar o cavalo em E4. E aí tem algumas variantes aqui que as pretas estão um pouquinho melhores. Então vejo que depois de alguns lances eu ganhei um peão. Tava com a vantagem do peão. E com algumas perspectivas de trocar peças e ir para um final com um peão a mais. Então, quando você joga com um adversário forte, não pode se esperar muito mais que isso, porque jogam bem, não erram, então é bem difícil. Então, tomei em D1 porque eu estava preocupado um pouco com essa cravada aqui, já resolvi essa questão da torre. Meu adversário retomou, tomei o cavalo, toma lá. Aqui eu montei a máquina. Pensei que conseguiria tirar alguma vantagem dessa posição aqui da dama e do bispo, com algum lance aqui, mas depois de F3 a posição se tranca e não sobra mais essa opção. Aí pensei por um longo tempo, dei um cheque aqui em B6, porque essa diagonal aqui já acabou, não tem mais o que tirar nada dela. Agora a ideia era colocar o bispo aqui. Aí ele defendeu, voltando com o bispo em E3. Tenho que tirar. Então dama A5. Cavalo C5, atacando meu cavalo, meu bispo. E bispo D5. Agora eu coloquei, tô com par de bispos. Então já é uma vantagem. Meus bispos estão metralhando aqui esses peões. A ideia é eu posso vir tentar tomar um desses peões aqui. Daí eu tenho uma partida ganha. Mas não é tão fácil assim, né? Sempre é difícil. Aqui foi jogado bispo F2. Torre C8. Veja que eu estou mobilizando as últimas peças. Tenho que tomar conta dessa diagonal, dessa coluna aqui, coluna C. Cavalo D7. Joguei dama C3. Tenho que ir avançando. Minha ideia era tentar infiltrar minha torre aqui em C2, tentar tomar esse peão, algum cheque aqui, alguma coisa. Aproveitar que ele tirou o bispo aqui, porque se o bispo dele tivesse aqui, ele poderia jogar a torre aqui em C1. Então todo lance que fazemos fica algo para trás ou tem alguma desvantagem, algo semelhante a isso. Agora ele voltou o bispo lá em E3. Agora eu tenho que tomar cuidado com essa jogada aqui, torre C1. Joguei aqui a dama B2, que de acordo com os computadores não é uma jogada muito boa, mas eu queria trocar, porque eu já ganhei algumas posições semelhantes assim. Ao avançar esse peão aqui, eu consigo avançar esse e tomar esse. Então eu queria criar um peão passado aqui na ala da dama. Então para mim, eu acho que se ele tivesse trocado seria bom. Mas ele não trocou, ele jogou torre D2. Aqui o computador sugere torre C7. Mas aqui meio que volta o B4. Meu adversário fica com um cavalo bem situado aqui em C5. Então acho que ainda, do ponto de vista do ser humano, é melhor você tentar algo assim. Então ele jogou lá. Eu dei cheque em C1. O computador sugere dar cheque com a torre, com a dama.
Aí volta lá e chegamos àquela posição anterior. Não sei se seria melhor ter jogado isso. Então dei o cheque com a torre. Meu adversário jogou bispo F2. E agora eu tenho que tirar minha dama dali, né? Então, joguei dama B1. Aí bispo F4. Aqui eu tava um tanto que preocupado com essa torre tomar aqui em D5 por causa do cheque aqui, né? Dama toma em D5, eu retomo, ele dá cheque aqui em E8 e eu vou para onde com o meu rei? Eu tenho que colocar esse bispo aqui. Aí ele toma com cheque de novo e é mate. Então eu tive que jogar algo. Joguei H5. Aqui o computador sugere torre H1. Muito doido essa variante, porque na hora eu não vi. Uma que abre chances também para você dar o cheque aqui, né? Então as brancas já tem que jogar rei G3. E H6 eu abro um espacinho para o meu rei. Para não levar mata, a gente tem que abrir um espacinho. Então aqui as pretas estariam bem melhores. Mas eu não joguei esse torre H1, joguei H5. E o meu adversário foi mesmo ali. Fez o que eu estava prevendo. Tomou em D5, mas daí eu posso tomar. Só que aqui o computador já novamente sugere H1. Veja que ele tem sangue de barata, né? Ele não tem o medo que a gente tem em perder a posição. Então voltaria aqui, veja que eu perdi um bispo, mas agora eu tenho esse cheque. O rei vai para G3, eu dou outro cheque. Rei F2 e torre toma em F4. E aqui eu estaria melhor. Mas é algo que eu não vi durante a partida. Mas agora tenho esse modelo de pensamento, esse modelo de ideia para uma próxima partida que aconteça de minha torre, minha dama estar na primeira, ou na primeira coluna ou na fileira, né? Essa fileira aqui, primeira fileira ou no oitavo, tanto faz. Muito bem, então eu tomei em D5 porque eu já não tinha mais medo do mate aqui, que eu já tinha jogado aqui H5. Então ele veio, deu um cheque, eu joguei rei H7, aí ele tomou lá em C1, eu tomei, ele tomou com cheque, tomou aqui, a ideia já é vir dar outro cheque aqui, e se torna algo perigoso, ou pelo menos o empate as brancas conseguem. Aí eu dei cheques aqui, agora é a minha vez de dar cheque. Então, dama D2 cheque, rei G3, dama G5 cheque, rei F2, dama D2 cheque, rei G3, G5 cheque. Aqui meu adversário, como ele tem um rating muito maior que o meu, ele queria ganhar. Então ele não permitiu a troca o empate por repetição. E aí ele jogou rei H3. E daí aqui eu deveria ter jogado rei H8. Mas como eu tenho esse peão passado, eu achei que ele seria possível de pelo menos ganhar o cavalo, ou eu achei que ainda tinha uma partida ganha aqui. Então eu dei cheque em F5, né, que força a troca das damas. Nós trocamos. Veja que o cavalo dele não tem muitas opções, mas ele pode vir atacar meu peão como ele fez. Então ele jogou cavalo C5. Aqui o computador sugere rei G3 e rei G6. Veja que os reis vão se aproximando. Eu tenho um peão passado, então eu tenho chance de ganhar. Apesar desse cavalo estar numa posição boa, eu tenho que dar um jeito de levar meu rei para a ala da dama aqui, tentar tomar um desses peões, e aí a partida tá ganha para as pretas.
Então meu adversário já jogou cavalo C5. Eu tenho que defender meu peão. Joguei A5. E aí começa a corrida dos reis. Rei G3. Aqui eu deveria ter dado um cheque antes, porque logicamente que ele não jogaria aqui. Não, ele não joga. Ele jogaria F4. Aqui eu venho para defender meu peão. E aí meu rei vai ter que dar um jeito de se infiltrar. Apesar que eu tenho também dois peões isolados aqui, então eles podem se tornar também alvo fácil para o rei ou para o cavalo. Tem que tomar muito cuidado com o duplo do cavalo aqui. Então joguei ali bispo D4 atacando o cavalo. Ele jogou lá cavalo D3. E aqui eu já estava com intenções de ir com o meu rei lá pro outro lado, mas eu quis tirar o bispo da frente do peão. Então joguei bispo C3. Aí cavalo F2, rei F2, F4, rei G6, cavalo C5 e cavalo rei F6, H3. Veja que aqui eu também poderia ter jogado H4, porque seria defendido pelo meu bispo, mas é um tanto perigoso. Então dei cheque aqui. Eu acho que é importante dar esse cheque porque impede o rei de vir para E3. Aí ele voltou lá para G3 e agora meu rei avança. Aí o rei dele foi para F2, rei D4, rei E2. Aqui é o momento crucial. Eu lembro que eu pensei em tomar o cavalo e ele tomar o bispo, mas fiquei com medo desses peões aqui, essa maioria. Mas se eu tivesse jogado rei toma em C5, rei toma em D2, H4, pronto, as pretas estão com a partida ganha. Mas eu não pensei nesse aqui, nesse H4. Fiquei com medo de... Agora se as brancas jogam G4, eu tomo en passant, não tem problema. Que um desses dois peões aqui, ou G ou o peão de D, vão ser promovidos. Aí eu fiz a burrice de jogar bispo G5. E aqui eu levei um duplo, ó, bem coisa de iniciante. Mas eu tava tão apavorado e a gente tava numa correria tão grande já, que não deu tempo nem de abandonar. Eu continuei jogando, ó, mesmo perdendo o bispo. Então o cavalo tomou em G5, joguei D4. Aqui também rei B2, também com a ideia de tomar esses peões, mas aqui as brancas já estão com uma partida ganha, porque o cavalo ele vai chegar, dá tempo dele voltar aqui e defender a posição, ou mesmo sacrificar o cavalo por um desses peões, e esses três aqui eles vão conseguir ganhar. Então D4 eu já estava com essa dupla ideia de avançar aqui e tomar esses peões, mas o cavalo volta, ó, vejo que ele dá tempo. Dei um cheque ali, rei D1, bispo B2, rei B2, G4, F toma em G4, F toma, H toma. Vejo que agora ele tem um. E a gente tá jogando muito rápido aqui, ó, menos de um segundo por lance. Aí eu tomei lá em A2. Ele jogou esse lance aqui foi muito doloroso, porque vejo que agora ele tem um peão sobrando aqui, um peão passado, e eu não consigo mais tomar esse, e esse aqui agora está sendo atacado. Então tive que jogar meu rei para A3, daí G5, vejo que ele segue firme, ele vai fazer uma dama. Joguei B4, rei B4, cavalo D5, D3 cheque, tomei em... Veja que eu não... Se meu peão, por exemplo, tivesse aqui ou
próximo da coroação, seria possível salvar a partida, mas aqui já não tem mais jeito. Então o rei toma em B3, G6, vejo que ele estava jogando em 0.2 segundos, milésimos de segundos. A1, meu peão vai também. G7, A3, o problema aqui, ó, de promover com cheque, também é outro problema sério. Aí eu joguei rei C3, e ele jogou cavalo C1, e daí eu abandonei, porque não dava mais tempo. E a gente jogou um blitz frenético, assim, foi... Não deu nem tempo de abandonar, porque ali quando eu perdi o cavalo, o bispo, já deveria ter abandonado. Mas essa partida foi importante, interessante, que eu aprendi algo muito importante, que é esse domínio na primeira fileira aqui, que você pode fazer esses ataques de torre e dama. E também por ter jogado a Benoni, que é algo que entrou no meu repertório há uns 3 meses, e já ganhei algumas partidas interessantes com ela. Então esse que é o... Se é que existe segredo, não existe segredo, mas é isso. É você jogar, tentar obter posições jogáveis, ou pelo menos com alguma chance de empate, ou até mesmo ganhar. Então vejo que eu estava com algumas vantagens ali, mas não consegui aproveitar, e no xadrez um erro resulta em derrota. É muito... As posições são muito voláteis no xadrez. Um erro já te manda para fora do tabuleiro, e é assim, o xadrez é cruel. Muito obrigado, até a próxima.